Asperger e autismo são as mesmas coisas? Pera aí que hoje a gente vai te explicar sobre isso. Oi, eu sou a Carol, eu sou psicóloga, especialista em mestre em análise do comportamento e hoje eu vim falar sobre um tema muito importante que muita gente me pergunta, que é qual a diferença entre Asperger e autismo? Mas antes de vocês entenderem qual é essa diferença, se tem diferença, se você quer saber um pouco mais sobre o mundo do autismo, o mundo da análise do comportamento, não esquece de se inscrever aqui no nosso canal e dar um joinha aqui nesse vídeo para que você possa cada vez mais receber nossos conteúdos. Então vamos lá! Autismo e Asperger são a mesma coisa? Bom, essa é uma pergunta bastante importante porque tem a ver com a trajetória do diagnóstico do transtorno do espectro autista. Na verdade, antes a gente tinha de fato dois diagnósticos diferentes, em que Asperger era um diagnóstico separado do diagnóstico de autismo infantil. Só que hoje, a partir do DSM-5, a gente não considera mais esses diagnósticos como diagnósticos separados. Na verdade, o Asperger, ele entra dentro do guarda-chuva do transtorno do espectro autista. Então, hoje, quando a gente fala, de que muitas pessoas são diagnosticadas com Asperger, na verdade, o que a gente está falando é que elas foram diagnosticadas dentro do transtorno do espectro autista. O que, na verdade, muitas pessoas acabam colocando é que o Asperger tem uma configuração um pouco diferente, mas não é bem assim. Quando a gente fala do Asperger, a gente está falando geralmente aí de um autismo de grau 1, Então um autismo leve que tem como necessidade menos suporte de outros profissionais, de suporte de envolvimento de pessoas que tem que dar um suporte para aquele indivíduo consiga viver com qualidade, precisa de menos suporte do que indivíduos no grau 2 ou no grau 3. Então, quando a gente fala de Asperger e TEA, a gente está falando basicamente da mesma coisa. Essa divisão era feita antigamente. Hoje, então, se alguém é diagnosticado com Asperger, na verdade, esse alguém foi diagnosticado com TEA. E aí, já foi enquadrado no que a gente chama no grau 1 ou no grau leve, certo? A gente vai fazer um outro vídeo falando um pouco mais sobre as características de cada grau de autismo. E aí você pode entender um pouco melhor o porquê que o Asperger se encontra mais dentro do grau 1. Bom, e se você quer saber um pouco mais sobre como se caracteriza o Asperger, eu acho que tem duas indicações de séries, aliás, que acho que são as séries que eu mais gosto, no sentido de que eles mais mostram as características reais do transtorno do espectro autista grau 1, Então, primeiro o Atypical, que é da Netflix, eu acho que muita gente aqui já pode ter visto, mas tá lá nessa plataforma de streaming. E o que é muito legal lá é que, de verdade, o Sam, que é o protagonista, ele interpreta muito bem e ele consegue demonstrar claramente algumas dificuldades que indivíduos com TEA de fato apresentam no dia a dia. Então, é uma caracterização bem boa de personagem. Diferente, por exemplo, do The Good Doctor. Esse realmente eu não acho que tem muito a ver com o que a gente caracteriza o autismo. Então, se você for pensar qual seria uma série para você conhecer um pouco mais, ver um pouco as características e até se aproximar um pouco desse universo, Atypical é realmente uma série bem legal. E tem uma outra série que aí fala um pouquinho mais de dificuldades, até de graus um pouco diferentes, mas que mostra bastante também algumas dificuldades, principalmente em relacionamentos amorosos de indivíduos que estão no grau 1, é Amor no Espectro, também disponível no Netflix. Nesse seriado você consegue ver, na verdade é um documentário, meio seriado, não sei como que ele tá ali elencado, mas ele é muito bacana porque ele mostra a dificuldade que muitos indivíduos têm nos relacionamentos amorosos, por terem essas dificuldades sociais e socioemocionais. E agora falando, eu lembrei de uma outra indicação que não é nem série e nem filme nem documentário, mas sim um podcast, que é o Introvertendo. Eu vou deixar inclusive o arroba deles aqui para vocês seguirem eles. Eles estão disponíveis em várias plataformas como o Deezer, Spotify. E é muito legal esse podcast porque ele é um podcast formado só por indivíduos dentro do espectro. E eles contam um pouquinho como que foi o processo de diagnóstico, como que eles se descobriram dentro do espectro e quais são as dificuldades que eles apresentam hoje em dia. Então é um podcast bem bacana para vocês ouvirem e conhecerem um pouco mais o lado de como é viver com autismo.
Bom, se você gostou desse conteúdo, não esquece de dar um joinha aqui nesse vídeo. Se você quer receber mais conteúdos aqui no YouTube, coloca aqui para seguir o nosso canal, porque aí sim você fica sempre em contato com o que a gente está apresentando de conteúdo bacana aqui. E se você não segue a gente no Instagram, não esquece de ir lá, @abacecílio, que aí a gente vai te passar muitas coisas diferentes que a gente apresenta lá no nosso Instagram. E espero que vocês gostem dos conteúdos que a gente posta por lá. É isso, espero vocês no próximo vídeo. Tchau!